essa parte de técnica exodôntica, quer dizer, o que mais cobra não, né? Porque, na verdade, tem alguns pontos que a gente gosta que vocês saibam mais, né? E, então, quando vocês forem estudar essa parte de técnica exodôntica, né? Primeira coisa, vocês têm que lembrar, né? E isso é muito importante, o número de raízes e como estão dispostas as raízes dos dentes, tá? Então, quando a gente fala de seccionamento dentário, o seccionamento justamente é para dividir as raízes, tá? Então, quando a gente está seccionando um dente, a gente está seccionando entre as raízes dos dentes. Então, um dente que tem duas raízes e ele está difícil de sair, nós vamos seccionar separando essas duas raízes, tá? Então, deem uma relembrada nisso daí, né? Para ficar mais fácil. Porque quando a gente pega, por exemplo, um primeiro molar superior, né? Um primeiro molar superior, quantas raízes tem o primeiro molar superior? Né? Então, o primeiro e o segundo molar superior, ele tem três raízes, tá? E como estão dispostas essas raízes? Ah, tem duas na vestibular e uma no palato, né? Uma palatina, tá? Então, a partir do momento que você tem isso bem claro com você, né? Quantas raízes tem o dente, como estão dispostas essas raízes, é a partir daí que eu entendo como é feito o seccionamento, porque eu quero separar as raízes, tá? Então, eu vou fazer um seccionamento mesiodistal, né? O meu sentido de corte com a broca vai ser mesiodistal, e com isso eu consigo separar as raízes vestibulares da raiz palatina, tá? Muito bem, só que aí eu fiquei com duas raízes na vestibular, né? Então eu tenho que fazer um seccionamento vestíbulo oclusal ou vestíbulo lingual, né? Para poder separar essas duas raízes vestibulares. Uma a mesio-vestibular e a outra a disto-vestibular, tá? Então, quando vocês forem estudar, porque isso aí, com certeza, uma ou duas questões sobre seccionamento dental sempre tem na prova, né? Então, procurem, né, saber, né, pega lá o livrinho de anatomia dental que vocês têm, né, se não lembrar, né, ou vai na internet mesmo e pesquisa, mas vejam quantas raízes têm os dentes e como estão dispostas essas raízes e façam um desenho lá das raízes, né, qual o sentido do seccionamento, tá? Porque isso a gente cobra bastante de vocês, tá? Por exemplo, se a gente pegar um molar inferior, então, só voltando aqui no molar superior, né? Então, esse seccionamento do molar superior, que tem três raízes, né? Duas na vestibular e uma no palato, vai ser mesiodistal e vestíbulo oclusal. Aí eu separo as três raízes, tá? Esse desenho de corte forma um T, né? Forma um T, entre aspas. Então, se na prova, por exemplo, você escrever lá ou encontrar na alguma alternativa da prova, né? Como que é o sexo, qual o sentido do seccionamento no molar superior que está com a coroa destruída? E tiver na alternativa lá em T, tá certo, tá? Porque forma a letra T o seccionamento mesodistal e vestíbulo oclusal, tá? Ou se não, vai estar lá na alternativa. O seccionamento é no sentido mesodistal e vestíbulo lingual, porque tem que ser dessa maneira para a gente poder estar separando as três raízes aí dos molares superiores, tá? Mas se a gente pega um molar inferior, por exemplo, né, quantas raízes tem os molares inferiores? Então, não vamos falar de terceiro molar, porque terceiro molar tem variação anatômica, né, e vocês não vão extrair agora terceiro molar, né? Mas quando a gente fala de molares inferiores, primeiro, segundo molar, ele tem duas raízes, né, duas raízes. E como que estão dispostas essas raízes? Uma mesial e uma distal. Bom, se eu tenho uma raiz mesial e uma distal, como que eu faço para separar essas duas raízes? Se eu cortar no sentido vestíbulo, mesio-distal, eu não vou conseguir separar as raízes, porque tem uma na mesial e uma na distal. Então, eu vou ter que fazer um seccionamento vestíbulo lingual, e aí eu consigo separar essas duas raízes, tá? Então, molares inferiores, duas raízes. Como estão dispostas essas raízes? Uma mesial e uma distal. Qual que é o sentido do seccionamento que eu vou fazer? Vestíbulo lingual, né? Para poder separar as duas raízes. Molar superior, três raízes. Duas na vestibular, uma no palato.
Como que eu faço para seccionar? Mesiodistal, separo as vestibulares da palatina e depois vestíbulo oclusal para separar as duas vestibulares, tá? Quando eu falo de premolares, então aí, ó, mais uma coisa que vocês têm que puxar lá da anatomia dental, né? Ah, os premolares, eles têm apenas uma raiz, tá? Qual que tem duas raízes? O primeiro pré-molar superior. O primeiro pré-molar superior, ele tem duas raízes. E o segundo premolar superior, somente uma. E os premolares inferiores, somente uma. Então, esses premolares que só têm uma raiz, ou seja, todos os dentes que só têm uma raiz, nós não fazemos seccionamento. E como você vai seccionar as raízes se o dente só tem uma raiz, tá? Então, o primeiro premolar superior, ele tem duas raízes. Só que elas não são uma mesial e uma distal, como no molar inferior, né? No premolar superior, nós temos uma raiz vestibular e uma raiz lingual. Então, elas estão assim, né? Olha lá, estão assim. Então, para eu seccionar essas duas raízes, não adianta eu cortar vestibular lingual, porque eu não vou separar nada, né? Eu tenho que cortar mésio distal. Aí eu separo essas duas raízes do primeiro premolar superior, tá? Então, só para vocês ficarem atentos quanto a isso, né? Molares superiores, seccionamento em T, ou mesiodistal, vestíbulo oclusal. Molares inferiores, seccionamento vestíbulo lingual. E primeiro premolar superior, seccionamento mesiodistal, tá? Então, essa foi a aula que a Flávia trouxe para vocês, né? E o que a gente cobra muito dessa aula é isso, sentido de seccionamento, número de fórceps, né? Então, para incisivos e caninos e premolares superiores, os 150, premolares inferiores, 151, né? Incisivos também pode ser o número 1, né? Molares superiores, então a gente tem o fórceps 18, e aí para o lado direito é o 18R, né? Right, direita, né? Por isso que é 18R. Para o lado esquerdo, molares do lado molares superiores do lado esquerdo, 18L, left, esquerda, por isso que é 18L, né? Para molares inferiores, fórceps 17. Então, principalmente, o que vocês têm que saber é isso, tá? É o fórceps número 1, né? O fórceps 150, o 151, o 18R, o 18L e o 17, que são aqueles que são mais utilizados, tá? E também, né, só para a gente terminar esse resumo aqui da aula passada, para a gente começar a nossa hoje, né, nós temos duas técnicas de exodontia, então, além da exodontia simples, que é extração com fórceps ou com extrator, tá? Então, a exodontia simples, ela pode ser feita tanto com fórceps quanto extrator, tá? Nós temos as exodontias por seccionamento, quando eu secciono o dente, e eu tenho as exodontias por remoção de osso, tá? Então, se eu pego, por exemplo, um dente uniradicular, né, e ele não sai, é porque ele tem algum problema. Então, ou ele vai ter uma curvatura na raiz, ou ele vai ter uma hipercementose. O que que é uma hipercementose? Um acúmulo de cemento, tá? Que forma tipo como se fosse uma batata na raiz, né? Uma concentração maior aí de cemento. Essa hipercementose, ela pode ocorrer tanto no terço médio, quanto no terço cervical, quanto no terço apical da raiz. Se bem que o mais comum é ela ocorrer entre o terço médio e o terço apical, tá? Então, quando eu tenho algum obstáculo, né, principalmente na raiz desse dente, a nível de seu terço médio, terço cervical, então, eu vou fazer uma alveolectomia parcial. Porque o que é alveolectomia? Remoção de osso do alvéolo, para poder liberar que aquele dente seja extraído, tá? Então, quando a gente falar assim para vocês, ó, o dente tal tem uma hipercementose no terço médio da raiz. O que vocês vão fazer para tirar esse dente? A primeira, a manobra principal, né? É alveolectomia parcial, ou seja, nós vamos remover osso parcialmente até a obstrução, até onde está ocorrendo essa obstrução para liberar, para que esse dente saia, né? Bom, e se ele tiver algum problema, né, algum obstáculo na região apical,
aí não tem jeito. Aí nós temos que fazer uma alveolectomia total, tá? Remover o osso até lá na região do ápice, onde está a curvatura, onde está essa hipercementose, e fazer a remoção desse osso para depois remover o dente, tá? Ah, Eduardo, mas vai remover osso de tudo? Isso teoricamente, vocês estão começando a aprender agora. Então, primeiro vocês têm que entender isso. Lógico que a tendência hoje e sempre, né, vai ser preservação de osso, né? Ainda mais porque depois esse paciente vai querer colocar um implante ali, então nós temos que preservar osso, tá? Então, quando vocês forem lá na clínica, ou quando for fazerem curso de cirurgias mais avançadas ou de implante, aí nós vamos mostrar para vocês, né, ou onde vocês estiverem aprendendo, eles vão mostrar, né, a extrair esses dentes, mesmo com hipercementose, com curvatura, de um modo a preservar o osso, tá? Mas agora que vocês estão começando a aprender, né, vocês têm que aprender o básico, né, o que está relacionado com o teórico. Então, o básico para vocês começarem a entender extração de dente é isso. Obstáculo no terço médio, alveolectomia parcial. Obstáculo no terço apical, alveolectomia total, tá? Porque existe uma outra técnica, que eu não sei se a Flávia comentou com vocês, que é a apsectomia, né? Que é a remoção do ápice, apsectomia, desse dente ou dessa raiz, tá? Então a gente faz um descolamento de retalho, vai lá na região do ápice da raiz, faz uma janelinha no osso e corta o ápice do dente, aquele ápice que estava com uma curvatura, impedindo a extração do dente. Cortou ali embaixo, aí você consegue extrair a raiz por cima. Então, quer dizer, você teve uma perda óssea muito menor do que se tivesse feito uma alveolectomia total, tá? Então, existe também essa técnica de exodontia por apsectomia, tá? Então, vocês vão aprender tudo isso, né? Quando eu faço uma alveolectomia total, por exemplo, eu não preciso remover toda a parede vestibular, né? Eu posso ir desgastando o osso por dentro, né? Entre a raiz e o osso. Eu estou fazendo também uma alveolectomia ali, né? Mas ela não está perdendo parede óssea, que depois vai ser importante para formar osso e para eu colocar o implante ali naquele lugar, tá? Então, porque às vezes vocês vão falar assim, nossa, Eduardo, mas vai arrancar tudo o osso? Teoricamente, tá? Mas depois, na prática, vocês vão ver que a tendência é a gente preservar o osso, tá? Então, guardem isso, pessoal. As extrações com simples, né? Com os números dos fórceps corretos, tá? Os extratores também, né? Celdin, né? L, R, o extrator reto, tá? Que é para a gente fazer extração simples, tá? A partir daí, se eu não consigo extrair, aí eu parto para odontosecção, se for um dente multiradicular, né? Se ele não for uniradicular, ou eu parto para alveolectomias, ou parcial ou total, tá? Então, eu só quis comentar isso com vocês, porque quando a gente dá a aula, né, tem tanta informação que às vezes a gente não destaca para vocês aí o principal, né, que é a forma objetiva, que é isso que eu passei para vocês em relação às exodontias, tá? Muito bem. Então, já que vocês aprenderam, né, teoricamente, a fazer extração dentária, a gente tem que entender que nem tudo são flores, né? Ou seja, durante a extração do dente ou após a extração do dente, podem acontecer intercorrências, tá? Pode acontecer intercorrências. E a gente precisa estar preparado para resolver essas intercorrências, tá? Porque o que eu falo muito para os meus alunos, principalmente os alunos da especialização, né, é que, às vezes, fazer o procedimento passa a ser tranquilo, né? Por quê? Porque você está fazendo sempre, então chega uma hora que aquilo vai se tornando mais fácil, né? E a técnica para você realizar a cirurgia, né? Aquele tipo de cirurgia vai ser sempre a mesma.
Então chega uma hora que você, entre aspas, né, faz com o pé nas costas, tá? O que vai diferenciar um profissional de outro é aquele que lida bem com as intercorrências. Então, esses pacientes que fazem extrações, eles vão ter, pode ter, né, fraturas ósseas, pode ter hemorragia, pode ter abscessos, infecções, alveolites, comunicação com o seio maxilar, né, bulbo sinusal, ou seja, da boca com o seio maxilar, tá? Tudo decorrente de uma extração dentária, tá? E aí, quando ocorre isto, é que a gente tem que estar preparado e é o que vai diferenciar um profissional do outro, porque tem muitos profissionais que eles tiram, eles fazem bem extração. Só que se dá um abscesso, ele já não sabe tratar, né? Se tem uma fratura, ele já não consegue encaminhar, não consegue diagnosticar, não consegue tratar. Dá uma hemorragia, ele fica desesperado, não consegue conter aquela hemorragia, tá? Então a gente precisa aprender a lidar com as intercorrências. E é justamente, então, o tema dessa aula de hoje, né, que fala sobre acidentes e complicações em cirurgia bucal, tá? Então nós vamos estar falando sobre acidentes e complicações em cirurgia bucal, principalmente relacionadas à extração dentária, tá? Então agora eu vou projetar aqui a minha tela inteira. Então eu não estou vendo o chat aí de vocês, tá? Então se alguém quiser que eu paro, quiser fazer alguma pergunta, é só ligar o microfone e dar um grito, tá? Que eu paro. Então por isso que agora dando sequência aí, né, ao nosso curso de cirurgia, dentro do curso da odontologia, né, a gente vai falar sobre acidentes e complicações em cirurgia bucal, né? Há alguns anos sou eu que dou essa matéria, né? Mas em outros anos era a Flávia, né? Então eu quis manter o nome dela aqui nessa aula, porque na verdade nós montamos essa aula junto, né? E tem vezes que eu dou, tem vezes que ela dá, tá? Então por isso que tá os dois nomes aí, tá? Então essa aula ela tem como título então acidentes e complicações em cirurgia bucal, tá? E nós vamos direcionar muito esses acidentes e complicações justamente para aquilo que a gente já viu, que são as exodontias, tá? Então, nós vamos ver que existem inúmeros acidentes e complicações que podem ocorrer advindo aí de uma extração dentária, né? Desde complicações, né, ou acidentes mais considerados graves, como, por exemplo, a introdução de dentes no interior do seio maxilar, tá? E hemorragias, né, que são mais sérias, que deixam a gente mais preocupado, né? Como acidentes mais tranquilos, mas que nós não devemos deixar passar despercebidos, né? Por exemplo, isso daqui, ó, foi um extrator que, ou um extrator que escapou e bateu aqui e machucou, ou, né, depois nós vamos estar comentando, né, mas olhando esta lesão aqui, pode ser também excesso de anestésico, né, que causou uma hiperemia, então a gente falou para vocês já na parte de anestesiologia, né, e a gente vai continuar falando, né, a fibromucosa do palato, ela é muito esticada, né, e a vascularização é dificultada, então por isso que nós não podemos introduzir muito anestésico com vasoconstritor no palato, porque pode dar necrose, tá? Que não deixa de ser uma complicação, ou, ou algum instrumento que escapou durante a extração e bateu ali, machucou, tá? Então, desde complicações mais graves até, por exemplo, lá, ó, ficar raspando o instrumento no lábio do paciente, né, friccionando ali para o extrator, por exemplo, para tirar o dente, né, e você não percebe que você está raspando ali o cabo do instrumento no lábio do paciente. Então, isso aqui também é uma complicação. É fácil de resolver? É, né? É uma abrasão ali do lábio, né? Mas é uma complicação
que se você tivesse tomado alguns cuidados, né, não teria ocorrido isso, porque muitas vezes o paciente ele sente mais dor aqui no lábio, em virtude dessa ulceração aqui, do que propriamente da cirurgia do dente que você extraiu, tá? Então a gente vai estar comentando sobre tudo isso, né? Então até edemas, abscessos, ou mesmo hematomas, hiperemias, tudo isso é uma complicação. Ah, professor, mas não é normal ficar roxo às vezes depois de uma extração? Sim, né? Porque há um derramamento de sangue nos tecidos e a tendência é que haja ali a formação de um hematoma, de uma equimose, tá? Mas não deixa de ser uma complicação, tá? Que você deve intervir para que ela seja uma complicação o mais tranquilo possível, tá? Então, nós vamos ensinar para vocês. Ah, tem o hematoma? Tem. Então, o hematoma vai sumir sozinho? Sim, né? Mas muitas vezes o paciente ele não quer ficar com aquele hematoma 8, 10 dias. Por quê? Porque ele tem que trabalhar, ele não quer que os outros vejam. Então, a gente tem que saber resolver isso de maneira mais rápida, tá? E em outra situação, se o hematoma for muito grande, né? A gente sabe que sangue aprisionado nos tecidos, ele serve de meio de cultura para micro-organismos. Então, de um hematoma pode ter a origem uma infecção. Então, nós temos que aprender a lidar também com hematomas, ou seja, lidar com todas as complicações, tá? Com todas não, mas com aquelas que ocorrem principalmente, que é o que a gente vai estar falando aqui nessa aula, tá? Bom, na verdade, a maioria dos acidentes e complicações que podem ocorrer durante uma extração dentária ou durante uma cirurgia, né, elas podem ser evitadas, né, e elas devem ser evitadas, né. E como que a gente evita principalmente um acidente, uma complicação? Estando preparado, né, tendo um conhecimento prévio do paciente. Então, se ele tem alguma alteração sistêmica, então se eu sei isso previamente, né, eu já não vou, ou não vou fazer cirurgia, ou já vou fazer a cirurgia tomando alguns cuidados para que os acidentes não ocorram, tá? Ah, e também tendo conhecimento técnico, né? Por isso que nós vamos ensinar vocês, quando vocês forem para a clínica, né, fazer um planejamento da cirurgia, né? Planejamento, tá? Então, dentro desse planejamento, vai ter todos os passos, desde a antisepsia, como ela deve ser feita, quais os produtos a serem utilizados, passando pela anestesia, né? Qual agulha eu vou usar, qual técnica cirúrgica, qual anestésico, qual técnica cirúrgica não, qual técnica anestésica, né, eu vou utilizar, qual anestésico, tá? E depois terminando com a técnica de exodontia, tá? Então, esse dente aqui, eu já estou vendo que ele está com a coroa destruída. É um molar inferior, então eu já vou colocar no meu planejamento, né? Vou precisar fazer um retalho, vou precisar fazer uma odontosecção, tá? Então, tudo isso constando no planejamento e você preparado, a tendência é que ocorra menos acidentes e menos complicações, tá? Então, a melhor forma da gente prevenir, né, que um acidente ocorra é formação e habilidade profissional, ou seja, a gente está sempre buscando aprender mais, buscando treinar mais, né? Então, cirurgia, a gente fala, né? Que quanto mais, aliás, não só em cirurgia, né? Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E na cirurgia isso é muito, muito claro, muito evidente, tá? Por isso que no semestre que vem, quando a gente retornar, a gente tem que, né, fazer os laboratórios para vocês começarem a ter essa parte prática, né? Porque cirurgia tem que ter prática e tem que ter conhecimento, tá? Bom, se eu vou fazer um procedimento que eu não estou capacitado, né? Ou não tenho segurança para fazer aquilo, tá? Então eu vou indicar para alguém que tem segurança. Por quê? Por que que eu vou tirar um terceiro molar incluso se eu nunca fiz um curso, se eu nunca fiz, né? Então, se eu for fazer, quase que com certeza eu vou ter um acidente, vou ter uma complicação, né?
Então, eu vou indicar para quem é especialista, tá? Hoje, por exemplo, depois de tanto tempo só fazendo cirurgia, né? Eu acho que eu não consigo mais, assim, com maestria, né? Com destreza, fazer um tratamento de canal, né? Então, para que que eu vou me meter a fazer, né? Um tratamento de canal? Eu vou indicar para quem está fazendo todo dia, tá? Bom, por quê? Porque nós temos que depois, se acontecer alguma coisa, né? Nós somos responsáveis, tá? Então, nós temos lá a imperícia, né? E aí nós podemos ser processados por isso. Então, a gente fez um procedimento que, na verdade, está dentro da área da odontologia, mas a gente não tinha a capacidade técnica, né, para fazer aquilo, tá? Então, por isso que a gente não pode ficar aí também saindo fazendo, querendo sair e fazer de tudo, né? A gente tem que se especializar, tem que se aprimorar, tá? Bom, e como que a gente faz esse planejamento bem feitinho, tá? Então, isso aqui eu nem vou ficar perdendo tempo com vocês, porque isso aqui vocês já ouviram muito a Flávia falar aí sobre o pré-operatório, né? Então, para a gente poder fazer um planejamento cirúrgico para evitar que tenha acidentes, intercorrências, né, complicações, a gente tem que fazer uma revisão da história médica, lógico, né? Saber se aquele paciente ele está em algum tratamento médico, se ele já passou por algum tratamento médico, né? Sempre solicitar exames radiográficos. Então, vocês vão ver que na cirurgia, né, nós não fazemos extrações sem que tenha uma radiografia, né? Nossa, Eduardo, mas esse dente aqui ele tá mole, se eu der um tapa nele, ele cai. Nós vamos fazer radiografia, tá? Por quê? Porque aquele dente ele pode estar associado a uma lesão, né, que a gente não está vendo, pode estar associado a um abscesso que a gente não está vendo, a um cisto, a um tumor, né, pode estar passando alguma estrutura importante próximo a ele, pode ter uma dilaceração apical, uma curvatura dessa raiz que a gente não está conseguindo visualizar. Quando a gente for dar esse tapa no dente, pode quebrar, pode fraturar o osso do alvéolo, tá? Então, tudo prevenção, né, de acidentes e complicações. Então, todas as cirurgias nós vamos estar solicitando, fazendo radiografias desses dentes, tá? O planejamento que eu falei para vocês, ou seja, colocar tudo no papel antes, né? Principalmente no começo, quando vocês estão começando a fazer cirurgia, né? Então, colocar tudo no papel. O que vai ser feito, plano A, plano B, né? Ah, o plano A é usar a alavanca, o extrator reto, tá? Beleza, eu acho que eu consigo tirar esse dente, tá? Mas eu tenho meu plano B. Qual que é o meu plano B? Se esse dente não sair com extrator, né? Ele é uniradicular, eu vou ter que estar preparado para fazer um retalho, para fazer uma ostectomia, né? Fazer uma alveolectomia parcial ou total, depende, né, do caso, tá? Então, isso eu tenho que estar no meu papel. Por quê? Porque fica muito claro durante a cirurgia, e eu tendo esse conhecimento prévio no papel ali do meu planejamento, então eu vou fazendo aquelas etapas com muito mais facilidade. E outra coisa também é o material. Então, se eu faço meu plano A com extrator, eu tenho que ter meu extrator ali. Mas se eu tenho meu plano B, que eu vou fazer retalho, vou fazer alveolectomia, então eu tenho que ter lâmina de bisturi ali na minha mesa, né? Eu tenho que ter desenhado ali no meu papel qual vai ser o melhor retalho, né? Se eu precisar fazer um retalho, então vai ser um biangular baixo, vai ser um biangular alto, vai ser um monoangular, né? Tudo isso tem que constar ali. Tá? Então, vocês vejam que agora, quando a gente vai chegando no final aqui da parte teórica, nós temos que começar a montar, né, esse quebra-cabeça que a gente vai trazendo peças por peças para vocês. Né? Por exemplo, qual o melhor fio de sutura para esse caso aqui? Eu já tenho que deixar ali no meu planejamento. Né? Eu já tenho que deixar o fio de sutura ali separado. Né? Ah, nesse caso aqui vai ser melhor usar um reabsorvível, vai ser usar um nylon, né? Vai ser usar um fio de seda, tá? Então, tudo isso eu tenho que trazer o conhecimento e colocar dentro do meu planejamento, né? Ah, eu vou fazer a ostectomia, né? A alveolectomia, tá? Eu tenho que ter a broca. Qual é a broca, né? O ideal é que tenha sempre duas brocas estéreis, porque uma pode cair no chão, e se ela cair no chão, você não tem outra para continuar a sua alveolectomia,
tá? Então, tudo isso, você fazendo um planejamento antes, fica muito tranquilo, né? Hoje, quando eu vou extrair um dente, eu já tenho tudo isso na minha cabeça, né? Eu não preciso ficar colocando no papel. Então, na minha cabeça, eu já falo, eu vou fazer isso, eu preciso ter isso e isso, tá? Se não der certo, eu vou ter que fazer isso, e eu tenho que ter esse material, tá? Por exemplo, quando eu faço cirurgias maiores no hospital, por exemplo, ortognática, né? Então, é muito material, é muito procedimento, né? Então, eu coloco no papel, né? Então, vou fazer essa etapa, eu preciso ter isso, tá aqui, né? E vou fazendo isso passo a passo. E antes da cirurgia, na hora que eu estou lá no centro cirúrgico, o anestesista está anestesiando o paciente, toda a cirurgia ela passa na minha cabeça, né? Então eu vou lá para um cantinho lá da sala do centro cirúrgico, né? E fico, bom, primeiro eu vou fazer isso, eu não posso esquecer de infiltrar, eu não posso esquecer de colocar o preguinho lá na testa para poder fazer a medida, e vou repassando toda a cirurgia na minha cabeça. Então fico uns 20 minutos ali concentrado, repassando a cirurgia para não esquecer nada, tá? E da mesma maneira vocês têm que fazer, porque para vocês hoje uma extração de dente é uma coisa nova, uma coisa que vocês têm que ter esse planejamento, tá? Então vocês vão colocar tudo no papel, a gente vai mostrar para vocês, né? Quando a gente retornar e no começo da profissão de vocês, sempre que for fazer uma extração, uma cirurgia, né? Colocar no papel, fazer um planejamento para não esquecer nada e para ter uma tranquilidade no transoperatório, tá? Então, olha lá, o que tem que ter nesse planejamento? Olha lá, o plano cirúrgico detalhado, que é isso que eu estava comentando com vocês, né? Plano para controlar a ansiedade e dor, né? Então, essa cirurgia que eu vou fazer, ela vai trazer um desconforto maior para o paciente no pós-operatório, né? Ela tem um risco de infeccionar, então eu vou dar antibiótico antes, eu vou dar algum anti-inflamatório antes, posso dar algum analgésico antes da cirurgia. Ah, meu paciente é muito estressado, ele está com medo, então o que eu vou fazer? Vou usar um ansiolítico, né, um benzodiazepínico, tá? Ah, então eu vou fazer minha cirurgia desse paciente semana que vem. Eu já fiz a primeira consulta com ele e eu vi que ele é extremamente medroso. Então, eu vou sugerir para ele que ele tome um ansiolítico antes da cirurgia, tá? E depois da cirurgia, da mesma maneira, né? Então, ele vai precisar continuar tomando antibiótico, não vai, vai tomar anti-inflamatório, que é analgésico que vai usar, tá? Em relação aos medicamentos, vocês fiquem tranquilos, vocês estão tendo, né? Já tiveram, né? Vocês estão tendo ou já tiveram? Acho que já tiveram a parte de farmacologia, né? Mas nos próximos módulos da aula da cirurgia, eu gosto de passar para vocês duas aulas sobre terapêutica medicamentosa, principalmente direcionada para a cirurgia, tá? Então, não sei se é o próxima aula a gente vai falar sobre complicações, né? Mas as próximas aulas provavelmente serão sobre terapêutica medicamentosa em cirurgia. E aí a gente vai estar comentando com vocês essa parte de qual anti-inflamatório dá, qual analgésico dá, qual antibiótico, ansiolítico, a gente vai estar conversando sobre isso daí também, tá? Bom, e pessoal, eu dei uma aula para vocês sobre princípios de técnica cirúrgica, né? Que é como fazer uma incisão, né, bem feita, como fazer um retalho bem feito, onde inicia o descolamento, onde inicia a sutura, né? Os cuidados que a gente deve ter durante uma odontodissecção, uma ostectomia, tá? Então, nós temos que cada vez mais, e quando a gente começar a fazer cirurgia, ter bem claro esses princípios cirúrgicos, tá? Então, quando eu vou afastar um retalho, eu tenho que ver se esse retalho não está dobrado, porque senão ele vai necrosar, tá? Eu tenho que fazer uma incisão em um retalho de tal maneira que eu exponha de maneira correta o meu campo operatório, porque senão minha broca vai pegar no meu tecido, vai machucar, tá? Então, sempre procurar seguir aqueles princípios cirúrgicos básicos, de uma boa incisão, de uma boa sutura, tá? Justamente para evitar acidentes e complicações. E lógico, né? Para a cirurgia ficar mais dinâmica, ficar mais rápida, ficar mais limpa, tá? Então, a gente deve seguir esses princípios cirúrgicos básicos, tá? Olha lá, desde asepsia, manuseio atraumático dos tecidos, controle da força, né?
Porque quando você vai extrair um dente, né, e hoje eu ainda faço isso, né, eu pego o fórceps, né, começo a movimentar o dente. Eu faço uma força que chega uma hora que eu falo assim, não é possível, né? Se eu colocar mais força aqui, eu vou fraturar o osso, né, a maxila ou a mandíbula. Então eu tenho que parar e procurar uma outra técnica, porque aquela que é o meu plano A, que era com o extrator, não está dando certo. E não adianta eu aumentar muito a força, que aí eu vou causar um acidente, né? Então eu vou seccionar esse dente, eu vou tentar luxar ele com o extrator, né? Vou mudar, vou para o meu plano B para não ocorrer um acidente, tá? E hemostasias, né? Vocês vão ver que hemostasias a gente vai fazendo durante a cirurgia, né? Então você fez lá um retalho e tinha um ramo pequeno de uma artéria passando ali, né? E às vezes não era para estar ali, mas a gente sabe que em biologia não tem essa coisa exata, né? Essa artéria que era para estar lá para cima, ela em alguns pacientes pode mudar. Então a hemostasia ela deve ser feita durante a cirurgia. Você percebeu que está tendo um sangramento um pouquinho maior, né? Essa hemostasia ela deve ser feita. Então você para de extrair o dente, né? Está tendo um sangramentinho ali no tecido, você vai lá e vai estancar aquele sangramento e depois você continua fazendo a cirurgia, tá? Uma porque o paciente não pode ficar sangrando, outra porque ele começa a engasgar com o sangue, né? E outra porque você dificulta a sua visibilidade do seu campo operatório quando tem um sangramento, tá? Então, nós temos que ter esse, esse aspecto da hemostasia, ou controle do sangramento, muito claro, né? E estar realizando isso no transoperatório, tá? E depois, quando terminar a cirurgia, né? Fazer aquela limpeza da ferida, né? Não sei se a Flávia comentou com vocês, né? Fazer a irrigação, curetar só se necessário, né? Principalmente observar se não tem pedacinho de osso ali dentro, né? Um pedacinho de dente, né? Porque isso vai servir como um corpo estranho, pode dar infecção, tá? Então, cuidar depois do alvéolo, depois de extrair o dente, tá? Não sei se ela comentou com vocês em relação aos septos, interradiculares, né? Então, quando ele for muito fininho, né, filiforme, é interessante a gente remover esse septo, né? Porque ele pode necrosar ali pela deficiência de irrigação sanguínea. Quando ele for supraalveolar, né? Então você tirou o dente, você viu que o septo, na hora que você suturar ali, aquele septo vai ficar um pouquinho para fora do alvéolo. Isso é extremamente danoso, né? Porque vai juntar muito micro-organismo ali, vai dar uma alveolite muito séria naquela região, tá? Então você vai lá já com o seu alveolótomo, né, ou a pinça Goib, já baixa aquele septo, né? Se ele for filiforme, muito fininho, você já vai com o alveolótomo extrai aqui para não ter problemas depois, tá? Então todos esses cuidados têm que estar no seu planejamento, tá? Então é interessante você, às vezes na radiografia você já consegue visualizar se o septo ele vai ficar supraalveolar ou se ele vai ser filiforme, tá? Mas de qualquer maneira é interessante que você anote ali, avaliar o septo ósseo, né? Avaliar se não tem espículas ósseas, pedaços de dente ali no seu planejamento. Porque essa parte final, muitas vezes o dentista ele acaba negligenciando. Ah, tirei o dente, eu suturo rapidinho e mando o paciente embora, tá? E é aí que se ficou algum problema após a extração, que pode dar uma complicação depois, tá? Bom, qual que é a diferença, então, pessoal, de acidentes e complicações, tá? Então, nós falamos que acidentes são aqueles que intercorrências que ocorrem no transoperatório, ou seja, são intercorrências no transoperatório. O que é o transoperatório? Durante a cirurgia, tá? Então, eu estou fazendo a cirurgia ali, vou extrair um molar inferior, eu puxo com muita força, o fórceps bate no dente superior e fratura o dente superior. Isso é um acidente, porque ocorreu no transoperatório, tá? E complicações? São intercorrências no pós-operatório, tá? Então, por exemplo, uma parestesia, né, que é aquela perda de sensibilidade.
Então, a anestesia passou, mas o nervo ainda continua dormente, né? Com perda de sensibilidade. Então, isso é uma complicação, né? Às vezes você até lesionou o nervo durante a cirurgia, tá? Mas, às vezes a gente nem percebe, mas isso só vai ser percebido tanto pelo profissional, muitas vezes, e pelo paciente no pós-operatório. Porque no dia seguinte, que já era para ter passado a anestesia, não passou, né? Continuou com a perda de sensibilidade. Então, a parestesia, por exemplo, é uma complicação, né? O hematoma, o edema são complicações, né? Porque ocorrem no pós-operatório, tá? Agora, algumas coisas podem ser, algumas intercorrências podem ser tanto acidentes como complicações, né? E a gente tem um exemplo muito claro disso, a hemorragia, tá? Então, a hemorragia, ela pode ocorrer no transoperatório, você lesa um vaso e aí tem um sangramento importante durante a cirurgia, ou você terminou a cirurgia, extraiu o dente, suturou bonitinho, no outro dia o paciente te liga, fala, ó, tá sangrando bastante, né? Às vezes foi por culpa dele mesmo, né? Ele fez um bochecho, removeu o coágulo lá de dentro do alvéolo e começou a sangrar, tá? Mas a hemorragia, ela pode ser tanto um acidente quanto uma complicação, porque ela pode ocorrer tanto no transoperatório quanto no pós-operatório, tá? Fora isso, a gente consegue mais ou menos ir diferenciando aí o que é acidente e o que é complicação. Ou seja, aquele que ocorre no trans e aquele que ocorre no pós-operatório, tá? Bom, então nessa primeira aula agora, nós temos que falar para vocês sobre acidentes, tá? E eu já vou adiantando para vocês que a parte de acidentes é maior, tá? Então, mesmo se não der tempo hoje da gente terminar a parte de acidentes, que a aula tem que acabar 10 horas, né? 10h20 eu já dou aula para anestésio, né? Vocês lembram? A gente consegue terminar na aula que vem junto com as complicações, tá? Então, dentre os acidentes, nós temos aí acidente no uso do fórceps, tá? Então, você vai usar o fórceps, então daqui a pouco a gente vai estar falando de cada um desses, né? Aí eu vou explicar para vocês, tá? Desgarramentos ou rasgamentos, né, de mucosas, é um acidente, fratura do tuber maxilar, que ocorre muito quando a gente vai extrair terceiro molar superior, principalmente, né, fratura de coroa dental, fratura radicular, lesão, olha lá, de dentes vizinhos, tá, todo acidente que ocorre durante, né, no transoperatório, né, durante a extração de um dente, tá? Luxação, né? Deixar móvel, deixar mole, né? Não, nesse caso aqui é luxação de mandíbula, né? Luxação e ou fratura de mandíbula. Mas o que eu estava falando para vocês é que a gente pode luxar o dente vizinho também, né? Deixar mole com mobilidade, luxar do dente vizinho também é um acidente, tá? Que entra aqui na parte de lesão de dentes vizinhos. Comunicação com o seio maxilar, lesão de tecidos moles, né, quando escapa um extrator, né, escapa aí e machuca o tecido mole. Aí começa um pouquinho mais grave, olha lá, aspiração dentária ou deglutição dentária, né, lesão de nervos, olha lá, e vasos, penetração de dente ou raiz no seio maxilar. Então, aqui é uma comunicação, né? Você tira o dente, fica um buraco lá entre a boca e o seio maxilar. Aqui é quando você joga dente ou raiz para o interior do seio maxilar. Pode ter também, né, comunicação com a cavidade nasal. Então, se for dente posterior da maxila, posterior, comunicação com o seio maxilar. Anteriormente, nós podemos comunicar com cavidade nasal, né? Fratura de agulha, que já é um acidente aí dentro da parte da anestesia, né? Eu já comentei com vocês quando você estava no segundo ano, mas a gente vai rever alguma coisa aqui. Fratura alveolar e lesão de nervos, que já está aqui em cima, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses aí, tá? Bom, em relação ao acidente no uso de fórceps, tá? Esse acidente ele pode ocorrer no uso de fórceps impróprios.
tá? Então, por isso que a gente passou essa aula para vocês, que existem fórceps específicos para cada grupo de dentes, tá? Por quê? Porque eles foram desenhados para se adaptarem à coroa desses dentes, né? Então, eu não posso usar, por exemplo, o fórceps 18R, por exemplo, no molar inferior. Por quê? Porque ele não vai se adaptar corretamente à coroa do molar inferior e a hora que você fizer a força, ele vai escapar e vai machucar o paciente, tá? Então, um conselho que eu dou para vocês, né? Nunca tentem usar um fórceps impróprio, né? Para extrair um dente, tá? Porque vai ocorrer um acidente. Ou vai fraturar a coroa e depois você vai ter trabalho para a remoção dessa raiz, ou esse fórceps vai escapar e vai machucar ou você ou o paciente, tá? Então, nós temos acidente com fórceps no uso impróprio de números errados, né? Indicações erradas de fórceps, na preensão incorreta do dente, então, a Flávia deve ter falado para vocês na aula de técnica exodôntica, né, onde deve ser a apreensão desse fórceps, né, o mais cervical possível, né. Então, nos dentes multirradiculares, vocês vão ver que a ponta do fórceps, ela chega até praticamente a furca, né, ou a bifurcação das raízes. Então, esse fórceps, ele deve ser posicionado corretamente, o mais cervical possível. Por isso que a gente faz a sindesmotomia antes, né? Então, ela falou da sindesmotomia para vocês, que é aquele pequeno descolamento da gengiva marginal para ter o rompimento das fibras gengivo-dentais, dento-gengivais ali, né? Justamente tanto para favorecer a sutura depois, né? Para não ter um rasgamento na mucosa, quanto para favorecer essa adaptação da ponta do fórceps, tá? Então, nós temos que fazer essa apreensão correta e na mecânica da exodontia, né? O que significa mecânica da exodontia? Se eu pegar um dente com duas raízes e fizer um movimento de girar, né, rotatório, vai fraturar, né? Essas raízes vão fraturar, né? Então, nós temos que, para cada dente, nós temos uma mecânica específica, né? Aliás, a mecânica ela é geral para todos, mas em alguns dentes nós temos que ter alguma particularidade, né? Por exemplo, dentes multirradiculares não pode fazer rotação. Dentes que estão relacionados ao seio maxilar, então pré-molares e molares superiores, nós não podemos fazer um movimento de impulsão, jogar contra o fundo do alvéolo, porque pode ter uma comunicação ou jogar esse dente para o interior do seio maxilar, tá? Ah, então nós temos que ter respeito aí a essas técnicas de extração, tá? A essa mecânica. Então, dentes multirradiculares não pode rotacionar. Dentes relacionados ao seio eu não posso impulsionar, tá? Muito bem. Então é isso. Em relação ao uso do fórceps, né? Os acidentes eles podem ocorrer no uso impróprio do fórceps, na apreensão incorreta e na mecânica da exodontia, tá? Muito bem. E aí nós temos então o desgarramento ou arrancamento de mucosa, né? Que são as lacerações, né? Ou rasgamentos de mucosa. Ocorre quando não é realizada incisão correta das papilas gengivais ou sindesmotomia adequada lá, né? Então eu vou extrair esse dente, por exemplo, aqui, né? E aí eu não faço a sindesmotomia. Então eu tenho fibras dento-gengivais, né, presas aqui no dente. Quando eu começo a fazer o movimento e extraio esse dente, né, há um rasgamento aqui dessa gengiva, tá? Então, a principal causa de rasgamento, né, de laceração de gengiva relacionado à extração de dente é a realização inadequada da sindesmotomia, tá? Então, olha lá, né? Então, nós temos aí, como causa, então nós temos uma gengiva em toda a boca que ela é delicada, né? E a principal causa é a não realização da sindesmotomia, tá? Que está lá no slide anterior, tá?
E aí eu faço uma força excessiva ou descontrolada durante a extração do dente, não foi realizada uma sindesmotomia correta, então essa gengiva ela vai rasgar, tá? A prevenção, primeiro aqui, ó, vocês anotem aí, tá? Porque não tá aqui, é fazer uma boa sindesmotomia. Até eu vou acrescentar depois aqui nesse slide, tá? Em algumas situações, né, principalmente em dentes que tem a coroa aí, né, que está quebrada, eu preciso acessar a raiz, né, para extrair esse dente, então muitas vezes eu tenho que fazer retalhos, né? E quando eu falo aqui de rasgamento da gengiva, né, eu tenho que entender também em relação a retalhos, né? Então, quando eu faço um retalho muito pequenininho, eu preciso ficar puxando esse retalho, né, para poder enxergar, então ele pode rasgar, né? É por isso que está falando aqui controle da força sobre o retalho, tá? Então, se eu fiz um retalho para expor o meu campo operatório, né, e eu fiz ele muito pequeno, por exemplo, eu tenho que ficar puxando esse retalho muito, né, para conseguir enxergar, ele vai rasgar, tá? Então, o ideal é que eu faça um retalho um pouco maior, né, para ele ficar passivamente, né, eu poder elevar e abaixar esse retalho passivamente para não ocorrer esse rasgamento, tá? Então, o rasgamento ou a laceração, ela pode ser tanto durante a extração de um dente, quando eu não faço a sindesmotomia, quando, ou quando eu faço um retalho mal feito, um retalho pequeno, que eu preciso ficar puxando muito, tá? Então, vai ter essa laceração, tá? O tratamento nesses casos aqui é sutura, né? Então, a gente tem que sempre tentar suturar, aproximar as bordas o máximo possível. Quando não possível, a gente faz uma rotação de retalho, né? Solta aqui um pouco a gengiva, puxa ela para cá, ou se não, em algumas situações a gente deixa cicatrizar aí por segunda intenção, tá? Mas sobre rasgamento de mucosa, vocês têm que guardar o quê, né? Que ela pode ocorrer de duas maneiras, ou durante a extração, né? E eu não fiz uma sindesmotomia bem feita, então a hora que eu tiro o dente rasga, ou quando eu preciso fazer um retalho e esse retalho ele é feito mal feito, né? Ou seja, não era o tamanho de retalho que eu precisava ali, tá muito pequeno, tá? E eu vou precisar ficar tracionando, puxando e vai rasgar, tá? Então são esses dois tipos de rasgamento de mucosa que a gente tem e o tratamento é a sutura o máximo possível, tá? Bom, fraturas do tuber da maxila, deixa eu só ver aqui que horas são certinho. Vixe, falta 20 minutos. Fratura do túber da maxila. Então, essa região aqui, né, que é o túber, ou a tuberosidade da maxila, nós temos aqui um osso tipo 4, ou seja, um osso bastante friável, um osso bastante medular, né? Então, ele fratura-se com muita facilidade, tá? Então, quando nós vamos extrair, aqui principalmente terceiro molar superior, né? Na hora que a gente faz a força para extrair, o tuber ele fratura, tá? Então vocês veem nessa imagem aqui o dente, né, que estava relativamente anquilosado, né, grudado no osso. Então fraturou o tuber e veio junto ali com o dente, tá? Então este acidente ocorre em virtude do tecido ósseo ser bastante delgado nessa região, tá? Bom, qual que é o problema aí da fratura do tuber, né? Quando a gente está extraindo um terceiro molar e a gente percebe a fratura do tuber, o ideal é nós irmos lá com um descoladorzinho, né, e descolar o tecido mole daquele osso que está sendo fraturado, porque senão você começa a puxar tudo isso, vai rasgando também o tecido mole, tá? Uma vez que eu consegui descolar o tecido mole do osso, muitas vezes pode ocorrer uma comunicação bucosinusal. Então, eu tenho uma fratura aqui do osso, o seio maxilar, ele está aqui, né, ó, né? Ele está aqui, então vai ocorrer uma comunicação, tá? Mas como eu perdi uma quantidade de osso e eu consegui preservar o tecido mole, então eu vou conseguir fechar bem isso daqui, suturar bem. Então não tem problema a comunicação bucosinusal. O problema é quando eu não consigo fechar, tá?
E aí nós vamos ter que lançar mão de algumas outras coisas, que aí eu não vou entrar em detalhes com vocês, né? Que é puxar a bola de bichar, fazer retalhos de tecido, né? Mas o que a gente tem que entender é que tem que ter bastante cuidado durante a extração, principalmente de terceiro molar, porque a chance de ter uma fratura óssea ali de tuber na maxila é muito grande, tá? Eduardo, o que que a gente faz? Deixa sem o osso, né? Só sutura o tecido, porque não tem como eu tirar esse osso aqui, né? E colocar ele lá novamente e fixar. Até daria, mas não tem necessidade, tá? Fratura da coroa dental, né? Então você pega um dente lá com o fórceps, né? Prende ele, começa a fazer os movimentos e aí estoura a coroa, né? Isso é um acidente, né? Não que seja um acidente grave ou que não dê para a gente contornar depois, né? Porque quebrou a coroa, né? A gente vai depois ver se consegue tirar com o extrator e se não der, nós vamos fazer ou alveolectomia ou seccionamento dental, tá? Mas não deixa de ser um acidente. Então, ocorre durante o uso dos fórceps ou extratores, né? Já fraturei muita coroa de dente com extrator, né? Forçando com o extrator, ela fratura. Por quê? Forças maiores que o limite de elasticidade dental. Então, o dente ele é um órgão vivo, né? Tem sangue dentro dele, né? Então, ele tem uma certa elasticidade, né? A partir do momento que a sua força foi maior do que o que a elasticidade do dente ela pode suportar, ele vai fraturar, tá? E nós temos que entender que esse limite de elasticidade do dente, ele está diminuído por lesões cariosas, por restaurações de resinas nos dentes posteriores, tá? Então, por isso que quando a gente pega um dente que tem uma coroa, né, mas a gente observa que essa coroa ela está escura, ou seja, está tomada internamente por cárie, lógico que esse dente está mais friável, né? Então eu vou pegar o fórceps e vai extrair, e vai fraturar. Então, eu sempre falo para o meu paciente, né? Quando eu vou extrair um dente dele com fórceps, e eu vejo que o dente está bastante cariado, né? Que o dente está friável, eu já aviso para ele, eu falo assim, ó, eu vou pegar com fórceps, né? Mas provavelmente esse dente vai fraturar, tá? Você vai ouvir um barulho aí, não precisa assustar, porque ele vai fraturar e depois nós vamos seccionar a raiz e vamos tirar, tá? Então a gente tem que avisar o paciente, porque senão ele assusta, tá? Muito bem. Agora vem uma parte importante, olha lá, vou fazer um asterisco aqui, tá? Porque isso aqui também a gente gosta de pedir para vocês na prova, tá? Se ocorrer, então, uma fratura de raiz lá no interior do alvéolo, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, teve uma fratura, né? Não, nesse caso aqui tirou inteira, mas do outro lado, essa raiz aqui, ó, teve uma fratura, né? Mas isso aqui é só um exemplo para vocês, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou extrair lá um dente, né? Ou uma raiz. Fratura o ápice ou um pedaço dessa raiz. Eu posso deixar esse pedacinho de raiz lá dentro, né? Então vocês vão ver que na maioria das vezes não. O ideal é que se remova tudo, tá? Mas quando que eu posso avaliar, né, que aquele pedacinho ele pode permanecer ali dentro e não vai geralmente trazer problemas para o meu paciente? Então, quando esse pedaço for menor ou igual a 2 milímetros, ou seja, é um pedaço bem pequenininho, que se eu for tentar tirar ele, eu vou trazer mais transtornos para o meu paciente, né? Vou ter que remover o osso, do que se eu deixar esse pedacinho lá. Então, se ele for menor ou igual a 2 milímetros, tá? Sem mobilidade, tá? Então, eu vou com uma sondinha lá, toco nele, ele está preso lá no fundo do alvéolo. Então, ele não vai funcionar como um corpo estranho. E lógico, quando ele não tiver relacionado a nenhuma lesão. Porque se eu tenho uma raiz e eu vejo uma área radiolúcida aqui embaixo, é porque tem uma lesão, tem uma infecção, né? Então, o ideal é que eu remova tudo, tá? Mas se você está extraindo um dente, quebrou, né? E você não vê a imagem de lesão aqui embaixo na radiografia, né? Esse pedacinho da raiz não apresenta mobilidade
e tem tamanho de 1 a 2 milímetros, então esse pedaço de raiz ele pode permanecer ali no interior do alvéolo, tá? Então é uma pergunta que a gente faz na prova, né? Quando que o ápice radicular pode permanecer, né? Quando que um pedaço da raiz ele pode permanecer dentro do alvéolo? Quando ele for menor ou igual a 2 milímetros, sem mobilidade e sem associação com lesão, ou seja, essa raiz, né, apresentava vitalidade antes da extração, tá? Então, nesses casos, a gente pode deixar. Bom, e se eu tiver que tirar, né? E se eu tiver que tirar? Então, é aquele pedacinho que ficou lá não está dentro daquelas características que eu passei para vocês, né? Que é não ter mobilidade, ter vitalidade e ser menor ou igual a 2 milímetros. Então, eu preciso extrair, né? E como que eu faço para extrair esses pedacinhos de dente lá dentro, né? Eu vou usar o meu extrator reto ou apical, né? Tentar posicionar esse extrator entre essa raizinha e o alvéolo, né? Para conseguir luxar essa raiz. Ou nós vamos fazer uma alveolectomia parcial ou total, tá? Olha lá, ficou um pedacinho, ficou uma raiz lá, tá vendo? Nessa imagem dá para ver. Nesse caso aqui, como ela tá mais superficial, ó, a gente pode tentar entrar com o extrator aqui, ó, entre a raiz e o osso, né? Quando ela está posicionada mais apicalmente, quebrou muito lá embaixo, às vezes nós não conseguimos. Então, nós temos que fazer alveolectomia para poder atingir, né, chegar nesse pedacinho de raiz, tá? Se for multiradicular, né, é um dente com várias raízes, nós podemos fazer a remoção do septo interradicular. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, aqui é um septo interradicular, né, entre as raízes, né? Aqui é o molar, e aqui outro septo. Então a gente pode remover esse septo, que depois ele vai ser reabsorvido mesmo, né? Remover, em vez de remover o osso em volta, porque o osso em volta ele vai permanecer, né? Então nós fazemos remoção do septo aqui com uma broquinha, vai abaixando para conseguirmos ter acesso a essa raiz, tá? Então quando que a gente pode deixar menor ou igual a 2 milímetros, sem mobilidade e com vitalidade? Não está nessas condições, a gente precisa remover, vamos usar extrator reto ou apical, ou vamos fazer alveolectomia parcial ou total, ou a remoção do septo interradicular, tudo bem? Bom, lesões dos dentes adjacentes, então fratura de restauração ou principalmente de dente cariado, né? Então você vê aqui, ó, a gente vai extrair, por exemplo, esse dente, né? Vejam o tamanho dessa restauração, né? Parece até que é uma coroa ali, né? Ou uma RMF, uma restauração metálica fundida aqui do lado, né? Então, quando eu coloco meu extrator aqui nessa região para extrair esse dente, ou quando eu vou fazer a extração com o fórceps, ó, olha que esse dente está muito próximo dessa restauração. Então, talvez essa restauração vai sair, essa coroa vai sair, ou quando for uma restauração, ela vai quebrar, tá? Então, nós temos que ter cuidado com isso também, né? Sempre que tiver um dente vizinho ao dente a ser extraído, que está muito enfraquecido por cárie, ou que tem restaurações extensas, ou coroas, tá? É interessante nós partirmos por um plano B, né? Então, primeiro seccionar esse dente, ou seccionar essa partezinha aqui, ó, só essa partezinha que pode bater aqui, remover essa coroa e depois eu extraio esse dente com fórceps, tá? Então, muito cuidado com os dentes.
E aí, galera, acabou a aula? Já pode sair? Acho que sim. Ai, então não aguarde. Nossa, tamo aqui. Acho que a internet dele caiu. E nunca mais voltou. E nunca mais voltou. Mandei mensagem pra ele lá, mas acho que não acabou a aula assim. Vamos aguardar. Vamos esperar. Tô na rua dando voltinho, não tem nada pra fazer. Só sei, Rai. Gente, Oi. eu liguei pro Faco. E aí? Ele Manda perguntou pra onde que parou que eu tava dormindo. Quem sabe onde que parou? Mano, ele tava falando de coisa em. Ah, mano. Não O lembro, eu quê? tava prestando atenção, mas não lembro. Gente, ninguém lembra. Parou em lesões Mostrar o de dentes slide, eu lembro. adjacentes. Ah, tá, que eu vou lá. Isso, gato. Aí ele perguntou, eu desliguei na cara dele. Peraí, lesões adjacentes. Nossa. Boa, gato. Orgulho. É nóis, Mário. Gente, o Faco falou que vai entrar. Já entrei. Vocês estão me ouvindo? Ai, Tamo aqui. Pessoal, então deixa eu ver aqui. Nós demos até lesões de dentes vizinhos, adjacentes. Aí então na semana que vem, então, a gente termina, tá? Aí eu termino essa parte de acidentes rapidinho e a gente já dá a parte de complicação que é mais rápido, tá? Tudo bem? Então a gente para por aqui, porque já é 10 horas, né? Ok? Então tá, até semana que vem então, tá bom? É, professor. É, professor. Fala. Falou. Até mais. Vou parar aqui a gravação. Falou, professor. Até semana que vem. Falou, obrigado, viu?